Coisa boa estarmos aqui, estou feliz de ver minhas amigas, Heloísa, Patrícia, Maria Lúcia, que trouxe até a filhinha também. Congresso de Mulheres, ela tem que começar a aprender. Tem também a Jo e as outras que eu não conheço o nome, mas estou feliz de estar aqui. Eu gostaria de conhecer, eu gostaria de convidar as irmãs para abrirem a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2. Vamos ler desde o primeiro versículo, onde está escrito assim: Disse Tim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Muito obrigada. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo nenhum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Amém. Nós temos ouvido muito falar sobre uma igreja inclusiva e a necessidade de sermos inclusivos. E quando se fala nessa igreja inclusiva, fala-se da igreja que aceita pessoas que resolveram escolher a sua prática sexual diferente daquela que nós estamos acostumados. Para isso se diz uma igreja inclusiva, mas nunca existiu, não existe e nem existirá Deus mais inclusivo do que o nosso Deus. Se nós olharmos para a Bíblia e para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus nos buscou e nos chamou
sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. A grande diferença está que por causa do pecado, nós resolvemos que um pecado é maior e o outro é menor. E achamos que o adúltero é pior do que o orgulhoso. E que a prostituta é pior do que o invejoso. Então, nós decidimos fazer acepção, mas a Igreja de Jesus Cristo é o lugar mais inclusivo, porque Jesus mesmo diz: eu vim para os pecadores e não para os justos, porque todos são pecadores. Então, quando nós compramos lá no mercado 1 quilo de feijão, nós temos uma intenção com aquele quilo de feijão. Nós não vamos levar para casa e deixar o quilo de feijão como ele está. Ele vai sofrer uma transformação. Vai ser posto de molho, vai ser lavado, vai para a panela e depois ele fica prontinho para servir como alimentação. E com isso tudo que nós compramos, arroz, seja lá, mas nós pagamos por ele um preço antes que ele seja transformado. A mesma coisa. Quando Jesus nos comprou na cruz, ele tinha o objetivo dele. Ele quer que nós venhamos como nós estamos, para dentro do reino sofrer a transfiguração. Então, uma igreja inclusiva não é aquela que recebe o pecador e deixa o pecador no inferno. É aquela que vai ajudá-lo a conhecer o amor de Deus por ele, para que ele seja transportado do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Não podemos desprezar o pecador, mas nós não podemos permitir que a pessoa continue morta no pecado, porque quando nós estamos na igreja, nós conhecemos o amor de Deus. Nós lembramos como nós éramos. Eu passei muitos anos da minha vida achando que era filha de Deus. Eu ia para a igreja, eu cantava hino, eu tocava órgão, meus irmãos. Eu era organista. E dou graças a Deus que eu não morri naquela época, senão ia para o inferno. Porque eu não era filha de Deus, eu era evangélica. Sabia muita coisa memorizada, hinos, então. Eu não usava biquíni, eu não ia na praia, eu não ia na boate, eu não bebia, eu não fumava, fazia nada disso. Mas estava perdida. Eu costumo dizer que Adão lá no Éden não bebeu, não fumou, com certeza Eva não usava nem biquíni porque ela não tinha roupa. Adão ali não tinha nem outra mulher para olhar as pernas, era só a perna da mulher dele. Mas cometeu um pecado que matou toda a humanidade. Deus diz: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Ele não prostituiu, não roubou, não matou ninguém. Então, pecado não é assim como nós pensamos. Aqui, nós vamos ver na Bíblia como Deus busca pessoas improváveis. Eu sou uma improvável. Eu não era para dar certo. Eu tenho uma tia por parte de mãe que disse: se essa pretinha prestar para alguma coisa na vida, não acredito mais em educação. Prestei, mas ai de mim que não fosse Jesus. Ai de mim que não fosse Jesus. Então, eu sei que a igreja é o lugar dos improváveis. Pense que você, na sua igreja,
está precisando de um pastor. Eu chego para você, isso que eu vou dizer, eu li em algum lugar. E digo, olha, eu estou aqui com um currículo de um pastor. Ele tem um passado que não é lá grandes coisas. Ele é assassino. Ele matou um homem. Ele causou a morte de um homem inocente. Ele nunca foi preso por causa disso. Ele invadia a casa dos outros e levava preso pessoas inocentes que não mereciam ficar presas. E até hoje, de vez em quando, ele está preso, mas ele é solto. E daqui a pouco ele está preso de novo. Mas ele vai ser um excelente pastor para a sua igreja. Você quer esse homem na sua igreja? Esse é Paulo. Paulo apóstolo. Não foi isso que ele fez? Tanto que a igreja no início não aceitou Paulo. Tinha horror. Lembram quando Jesus Cristo chegou lá e falou? A Bíblia diz assim, havia um discípulo em Damasco chamado Ananias. Jesus foi para Ananias numa visão e disse, Ananias, dispõe-te e vai, e deu o endereço onde Paulo estava. Ananias disse, Senhor, o senhor não sabe o que está fazendo. O senhor não conhece esse homem. O senhor esqueceu os males que ele fez para a sua igreja em Jerusalém. Ele veio para cá para prender os seus discípulos. Deixa o homem cego. Porque cego ele não pode fazer mal a ninguém. Olha, Jesus ouviu a charopada todinha. E disse assim, mas vai. Porque ele é para mim um tesouro. É uma promessa. E ele vai ver o que ele vai sofrer pelo meu nome. Mas nós somos preconceituosos. Se você olhar na Bíblia, as mulheres improváveis, você vai olhar para Jesus Cristo com mais amor. Como ele se interessa. Você vai olhar para Deus com mais admiração. Hoje vamos falar de uma mulher improvável, uma que ninguém quer nem por perto, uma prostituta, uma meretriz. Eu me lembro que uma vez cheguei em Salvador e fui convidada para almoçar na casa de uma mulher que ela era do Kennel Club. E ela criava cães de raça, cães caríssimos. E ela chamava pelo nome, cada nome bonito, todos estrangeiros. E de uma hora para outra, parece assim, Raabe, prostituta. Eu disse, como é que se põe o nome de Raabe na cadela mais feia? E ainda chama de prostituta a essa altura. Eu disse para ela, por que você botou o nome de Raabe? E ainda chama de prostituta. Porque meu filho viu essa cadela na frente da nossa farmácia, se apaixonou pela cadela e ela é vira-lata. Está vendo? Eu disse, e por que você botou o nome bíblico? Porque é prostituta. Eu disse para ela, por que você não botou o nome da sua filha, que está grávida e não casou? Ela não gostou? Oh, você pensa isso. Vamos falar desta mulher. A Bíblia diz, o povo já tinha saído do Egito e já tinha chegado no limiar da terra prometida. General Josué, com toda a sua sabedoria e experiência, ele tinha aprendido com Moisés.
chegou no deserto de Sitim, ele escolheu 2 espias, 2 homens. Secretamente eles dizem: vocês vão, observem toda a terra e Jericó. E depois que vocês observarem e que vocês ouvirem todas as coisas, vocês voltam para que eu conheça e tenha uma estratégia para entrar. Porque Deus tinha dito a Josué: eu entreguei nas tuas mãos a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Mas ele queria. A Bíblia diz assim, que os 2 homens de Josué foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Agora, que espias! Homem é terrível. Josué manda os homens para espiarem a terra, para observarem Jericó. Eles vão na casa da prostituta e ficam lá. Ficaram lá. Agora, nós já sabemos que ela era prostituta, que os filhos de Israel, os 2 vigias, ou os 2 espias, estavam lá. Lógico que a fofoca correu. E disseram para o rei: rei, Raabe recebeu na casa dela 2 espias de Israel, estão lá. Você veja que Raabe não era fraca, não. Ela era conhecida do rei. E o rei mandou ordem na casa de Raabe e diz: entrega os homens que estão na tua casa, porque eles são espias de Israel, eles vão tomar a terra. Esta mulher se levanta na hora e coloca o pescoço dela à prova. Ela se coloca do lado de Israel contra Jericó e diz que os rapazes já tinham saído e tinham ido embora, quando na realidade ela os escondeu. Por que Raabe toma essa atitude? Se coloca contra a sua terra, contra uma ordem real e protege os filhos de Israel. Naquela hora, se o rei descobre, ela seria morta, seria pendurada na forca. Por que Raabe faz isso? Raabe faz isso. Vocês lembram que naquela época a nação mais charmosa que existia na terra era o Egito. O Egito era possivelmente mais do que os Estados Unidos é hoje para a nossa realidade. Era a nação mais rica, mais poderosa. Tudo era mais no Egito. E todas as outras nações tinham uma admiração e talvez uma inveja dos egípcios. Além do mais, eles sabiam que o Egito era próspero, porque havia um povo dentro do Egito, escravizado, que trabalhava para eles de graça. E esse povo eram os hebreus. E todos sabiam e riam dos hebreus, porque os hebreus diziam que eles tinham um Deus poderoso e que esse Deus os tiraria dali e daria para eles a terra de Canaã. Todos riam. Por quê? Porque a noção que eles tinham de um Deus era de um Deus poderoso, que gostava de ouro, que gostava de dinheiro, que gostava de riquezas. E um Deus poderoso, ele não deixaria o seu povo escravizado. Então, os grandes deuses eram os deuses dos egípcios, porque o Egito era muito rico,
porque os egípcios eram muito ricos, porque tinham deuses poderosos. Mas o Deus dos hebreus era uma piada. Todos conheciam essa história. Aconteceu que naquela época o comércio era feito daquele tipo que nós dizemos hoje, caixeiro viajante. Homens saíam a pé ou no seu burrinho e eles compravam as coisas, andavam dias para levar produtos de um lugar para o outro. Meses em barcos pelo Nilo, comprando as coisas para vender em outro lugar. Esses homens, às vezes, passavam 2, 3 meses fora de casa para fazer o comércio das mercadorias. Não haviam motores como nós temos hoje, não haviam aviões, nem estradas como temos. Então, haviam os lugares onde esses homens paravam, os chamados prostíbulos, eram lugares onde eles iam. Naquela época, isso era muito comum. E não era condenado. E eram lugares onde esses homens iam, esses que passavam, às vezes, 2, 3, 4 meses longe da família deles. Só que aquele lugar, a casa da prostituta, era um lugar onde eles também conversavam. Eles trocavam ideias. Eles diziam aonde estava vendendo tal coisa, quanto custava, aonde era melhor para comprar tal coisa, aonde era pior, como é que estava o transporte. Eles traziam as notícias. Não haviam jornais, nem televisão, nem rádio, muito menos internet. Então, a notícia ia, como nós dizemos, de mocotó móvel. Era a pé. O lugar, o point para esses homens dizerem todas as notícias, era o lugar das prostitutas. Eles iam ali, sentavam e conversavam. Deviam tomar seus beer nights, comer alguma coisa também. Ali, Raabe ficava sabendo do que estava acontecendo no mundo daquela época, porque ela ficava ouvindo as notícias que os homens diziam. Você sabe que mulher é assim. Mulher gosta de ouvir novidade. E Raabe era mulher. Então, Raabe era uma pessoa muito bem informada da sociedade daquela época. Ela sabia o que acontecia. Nós lembramos que quando Deus falou com Moisés, ele diz: Moisés, eu vi a aflição do meu povo hebreu. Eu ouvi o seu clamor e eu desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los a uma terra que mana leite e mel. Eu vou exercer julgamento sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Quando Deus começou a julgar os deuses do Egito, o primeiro julgamento veio sobre o deus Nilo, porque Nilo era tido como um deus para os egípcios. As águas se tornaram em sangue, morreram todos os peixes, cheirou mal. Cadê o poder do deus Nilo?
Isso foi uma confusão no Egito. Esses cacheiros viajantes, quando chegaram lá, em Jericó, na casa de Raabe, um deve ter dito assim: vocês estão sabendo o que aconteceu no Egito? Ouvi um zuzuzu, você esteve lá? Estive, eu o vi. Sabe aquele povo que está lá, que é escravo, os hebreus? Pois é. Que eles dizem que tinha aquele Deus? Pois é. Levantou-se lá um homem, diz que com o poder desse Deus, tocou as águas do Nilo, matou tudo quanto é peixe, e as águas do Nilo se transformaram em sangue, 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 sangue. Não tem quem aguente de tanto mau cheiro. Ah, então é verdade? É. Veio uma segunda praga sobre uma deusa chamada deusa Requete, que é a deusa Rã. E Arão tocou com a vara dele o pó da terra e subiram rãs, que se multiplicavam rapidamente e entraram pelas casas, pelos fornos, pelas amassadeiras, nos quartos de dormir, em tudo. O povo ficou coberto de rã. Cadê a deusa Requete? Não teve poder nenhum. E depois vem a praga dos piolhos. Estava atacando o deus Tot. Tot é o Deus protetor dos piolhos, é o Deus piolho. Então Deus vai direto contra o Deus piolho. Cadê o poder do Deus piolho? Chega outro cacheiro viajante lá e diz: estão sabendo o que está acontecendo lá? O Egito está coberto de rã. E agora coberto de piolho. Não tem quem possa. Eles estão ficando loucos. Por causa do mau cheiro, Deus vai lá e toca, traz uma praga de moscas. Ali ele está atacando Baal-Zebub, que é o senhor das moscas. E agora o Egito está insuportável. Não dá mais para ficar lá. O povo está enlouquecido. Faraó não sabe o que fazer. E todo mundo assustado. Havia atrás disso uma preocupação. E se for verdade que é esse Deus deles que está fazendo isso? Esse Deus disse para eles que ia tirá-los do Egito e trazer para cá, vai tomar a terra da gente. Raabe era de Jericó. Aí, depois de uns dias, chega um homem lá, vocês estão sabendo? O Egito está sem rebanhos. Por quê? O Deus dos hebreus mandou uma praga, uma peste sobre todos os animais. O Egito está totalmente sem rebanho, morreu tudo. O Senhor fez, todo o rebanho dos egípcios morreu. E os rebanhos dos israelitas não morreu nenhum. Ela, Raabe, dentro de casa, ela ouvia aquilo tudo que nem Maria guardava no coração dela. Que história é essa? Será que esse Deus existe? Olha, está sabendo o que aconteceu? O Deus dos judeus mandou o homem jogar cinza para cima e veio úlceras nos homens e nos animais. Praga de úlceras. Depois o outro chega, teve chuva de pedra, matou tudo. Matou tudo. É úlcera, é praga de todo quanto é jeito. O Egito está enlouquecido, não dá mais para ficar. Por fim, agora já não tem animais. Os peixes já morreram.
agora vai ficar sem plantações. Veio a praga dos gafanhotos. Veio a praga dos gafanhotos. E, enfim, veio a praga das trevas. A Bíblia diz que as trevas eram palpáveis. A Bíblia diz que eles podiam tocar, trevas que se podiam apalpar. Era como uma gelatina sobre o povo. E depois veio a praga dos primogênitos. Morreram todos os primogênitos, dos homens e dos animais. O povo chegava em Canaã, os cacheiros viajantes, contando o que estava acontecendo no Egito. Admirados, assustados. E Raabe ouvia toda aquela informação. E ela não sabia o que fazer. Olha, ninguém quer ter uma amiga prostituta. Ninguém quer ter uma prostituta na família. Ninguém quer ter uma prima, uma irmã, uma mãe, uma filha prostituta. Você pode imaginar naquela época como foi difícil para Raabe a vida dela. Desprezada pela família, sozinha, sem marido. Quem vai casar com uma prostituta? As dores que aquela mulher sentia na alma, as humilhações que ela passava, o desprezo, a rejeição de todos, sem amigos, ela não podia visitar ninguém, ela era prostituta. Nem mulheres, nem homens podiam ser seus amigos. Família, ela não tinha mais. Você já pensou quanta dor esta mulher guardava na alma dela? Só a solidão. Eu já tive que ouvir e dar aconselhamento para mulheres prostitutas. E eu sei da dor, dos ferimentos que existem lá dentro. Nunca eu pude aconselhar e conversar uma pessoa dessa sem chorar com ela. O tanto que dói. A pessoa, quando chega a ver a situação dela, como se ela não tivesse escapatória para aquela vida. Nunca vi uma que quisesse a morte de alguém, ou que quisesse o mal de alguém. Mas o que elas passam, eu não queria para o meu pior inimigo. Raabe era uma pessoa ferida, apunhalada, desprezada, sozinha, rejeitada por todos. Logicamente que ela dizia, eu também sou rejeitada de Deus. Não é? Eu também sou rejeitada de Deus. Por que é que Deus botou fulana para ser assim, 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 nascer numa família, casar bem, ter filhos, e eu? Que Deus é esse que faz acepção? Que Deus é esse que me botou numa situação tão inferior? Olha como eu estou agora, eu não posso mais deixar de ser prostituta. Para onde eu vou, ninguém vai casar comigo sabendo do meu passado. Ninguém me quer, eu não posso entrar numa casa de família. Esse era o pensamento dela. Até que chegou um homem e disse assim, um desses cacheiros, ei, vocês sabem o que aconteceu? Lembra daquela história dos escravos hebreus do Egito? Que eles diziam que o Deus deles
iria tirá-los do Egito e trazer para cá, se preparem, porque eles saíram do Egito. Como foi? Eles saíram do Egito. E tem uma coisa mais interessante. Veio um vento que cortou, abriu o Mar Vermelho e todos eles atravessaram. E todo o exército de Faraó foi atrás. E quando o exército de Faraó estava no meio do Mar Vermelho, o mar veio todo sobre eles. Não sobrou um soldado. Pronto. Quando ela soube disso, ela disse: o quê? Então esse povo tem um Deus diferente? Esse povo tem um Deus que se incomoda com os pobres. Esse povo tem um Deus que liberta escravos, que deixa os ricos desvalidos. Que Deus é esse? Os nossos Baalins só gostam de ouro e de prata. Os nossos Baalins só protegem os ricos. Que Deus é esse que de uma hora para outra protege escravos que não têm nada para dar para eles? Eu quero esse Deus para mim. Esse Deus que se preocupa com quem não tem nada. Esse Deus que ama pobre e que despreza o rico. Esse Deus eu quero. Então existe um Deus assim? Esse eu quero adorar. Esse eu preciso. É esse Deus. É com esse Deus que eu venho sonhando há muito tempo. Não imaginava que ele podia existir. Então eu quero o Deus dos hebreus para mim. Como essa mulher se rende a esse Deus? Pelas notícias que ela começou a ouvir a respeito do amor de Deus e do poder de Deus. Do amor de Deus por Israel e do poder de Deus para livrá-los da escravidão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher ouviu. Os pregadores das maravilhas de Deus eram cacheiros viajantes. O lugar do culto era um prostíbulo. A notícia chegava ali. E as pessoas começaram a admirar o Deus dos judeus, o Deus de Israel, por causa das suas maravilhas, por causa do seu poder, por causa da sua misericórdia. Os atributos de Deus eram comentados pelos seus poderosos feitos. Mas, depois que o povo atravessou, ela ficou sabendo, chegou a notícia lá, que aquele povo que saiu sem um exército, aquele povo que saiu sem um exército do Egito, aquela geração de escravos que amassavam barro, eles destruíram os exércitos maiores do Canaã, os exércitos dos amorreus, os exércitos de Seom e Og, rei de Bazã, que estavam do outro lado do Jordão. Ela disse: o que é isso? Que Deus poderoso é esse? Porque naquela época o Deus poderoso era aquele cujo povo vencia a batalha. Eles não eram politeístas nem monoteístas, eles eram enoístas.
Era o povo que adorava um Deus que dava vitória nas batalhas. Então agora, o povo que tinha o Deus mais poderoso era o povo de Israel. Destruiu o maior exército da terra, do Egito. E agora destruiu os exércitos dos amorreus. E o povo caminhava. Então, esta mulher, admirando os feitos de Deus, ela começou a se apaixonar pelo Deus de Israel. Ela começou a pensar, ela começou a buscar, ela queria saber notícias, o que estava acontecendo, onde estava esse povo, quando é que chegariam ali. Ela se inteirou de tudo. Quando Josué chegou a Sitim, mandou os 12 espias a Jericó para observar a terra e Jericó. Quando esses homens chegaram na casa dela, ela sabia, são eles. Ela os amava por causa do Deus deles. Havia muito tempo que aquela mulher desejava saber mais daquele povo, saber mais daquele Deus. Havia muito tempo que ela queria ser como eles, porque ela também se sentia sozinha, como eles eram na escravidão. Desprezada, como eles eram na escravidão. Pobre, como eles eram na escravidão. Rejeitados, como eles eram na escravidão, mas eles tinham um Deus que olhou para eles. Então era esse Deus que iria olhar para ela. Então, ela se sentiu igual a ele. Ela sentiu que era possível adorar aquele Deus. E quando eles chegaram ali, ela os protegeu, como mãe que protege o seu filho. Ela colocou a vida dela em risco para salvar a vida daqueles homens. Ela enganou aqueles homens que vieram da parte do rei. Ela os protegeu dentro da casa dela. E ela disse para eles, ela confessou a fé no conhecimento do que ela ouviu sobre o Deus deles. Ela disse para eles, olha, bem sei, no versículo 9, como que ela sabia? Ela diz, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Como? Ela diz, eu sei. Você sabe de coisas que você não viu, mas você ouviu. Olha, eu não tenho a menor dúvida de que Jesus foi na cruz por mim. Morreu, foi enterrado, ressuscitou o terceiro dia. Eu sou capaz de dar minha vida repetindo isso. Eu não estava lá, eu não vi, minha mãe não viu, meu pai não viu, mas eu sou capaz de morrer, porque eu tenho certeza disso. Está vendo? Existe algo escrito no seu coração e se chama fé. Agora essa mulher diz para eles, ei, eu bem sei que o Senhor, com letra maiúscula, vos deu esta terra, esta onde eu estou pisando. Eu estou pisando numa terra que Deus deu a vocês. E que o pavor que infundis caiu sobre nós.
e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Entendeu? Ela está dizendo que ouviu, ela não viu nada. Como é que ela ouvia? A notícia chegava lá e ela ouvia. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saías do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Você viu que mulher bem informada? Que mulher bem informada, ela não saía do prostíbulo, porque os homens levavam a notícia. Eles eram o jornal do dia. Ela estava no ponto que ela tinha que ficar. Ela estava no lugar certo, no tempo certo. Não estou dizendo que ela fazia a coisa certa, mas ela estava no lugar onde ela recebia toda a informação do que se passava no mundo daquela época. E ela diz, eu sei, estou por dentro de tudo, eu sei de tudo. Aí, ela diz para ele, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus, ela diz para eles, o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima nos céus e Deus cá embaixo na terra. O que foi que ela disse para ele? Não existe outro, nem nos céus, nem na terra, igual ao Senhor seu Deus. Esta mulher deu para eles tudo que eles vieram buscar. Eles vieram buscar informações sobre a situação de Jericó. Quando eles voltam, você vai ver que eles entregam para Josué as palavras da mulher. No versículo 24, daqui de Josué 2, disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos. Quem disse isso para eles? Foi Raabe. Agora ele está repetindo. E todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Ele não vira morador nenhum. Foi Raabe que deu a informação. Josué queria saber isso para poder tomar Jericó. Quem deu a chave da entrada? Raabe. Porque foi ela que falou da condição da cidade. Foi ela que disse todas as coisas. Desde que Deus chamou Abraão, olhe bem, foi o momento em que Abraão estava numa vida maravilhosa. Porque o pai dele, Terá, tinha morrido, o irmão Harã tinha morrido, tinha deixado um sobrinho, Ló. Ele estava agora, o príncipe semita, entronizado na tribo de Sem, no extremo sul do Iraque, fronteira com Kuwait. Tinha uma mulher linda, Sarai, tinha seus rebanhos, o homem estava com tudo. Quando ele estava assim, muito legal, Deus disse para ele, ei, Abraão, deixa tudo isso aqui, larga tudo. Deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra.
Abraão largou tudo e foi. Não sei quanto tempo passou armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadã, mas um dia ele chegou nos carvalhais de Mamre, onde habitavam os cananeus. Deus diz para ele: Abraão, eis-me aqui, Senhor, esta aqui é a terra que sob juramento eu dou a ti e à tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura, por tudo que vês será teu e da tua descendência. Quando Deus disse isso para Abraão, Deus estava dizendo: eita, que vão se passar 400 anos de cativeiro, e eu vou entregar a chave da entrada nessa terra na mão de uma mulher prostituta. Naquele dia, Deus escreveu o nome de Raabe na história do seu povo. Ela tinha que estar ali para saber de todas as novidades. Mas o que mais nós vemos queimar no coração de Raabe é a admiração pelo Deus de Israel. Como você pode amar alguém que você não admira? E como você pode admirar se você não sabe nada de bom dessa pessoa? Quantas vezes nós queremos que as pessoas se rendam a Jesus Cristo, mas nós só falamos de castigo, de inferno, de não faça isso, não faça aquilo outro. Em vez de nós dizermos as más notícias, vamos dizer as boas novas. Vamos dizer o que existe de bom. Vamos falar do perdão, das maravilhas de Deus, para que o nosso assunto se torne um assunto desejado. Você vê, esta mulher se rendeu ao Deus dos judeus, pelo poder que ela ouvia chegar, pelo amor desse Deus, pela sua misericórdia, por um povo escravo. Mas aqui tem uma coisa que nos deixa ver o caráter, o âmago da alma de Raabe. Eu não sei se vocês já observaram. Todas as vezes que a Bíblia vai falar de uma mulher, ontem nós falamos de uma mulher encurvada, aquela não tinha nome, mas a Bíblia diz que Jesus estava ensinando num sábado, numa das sinagogas. Entrou ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Antes de dizer, diz assim, mulher. Jesus Cristo chegou num poço chamado Sicar. Veio ali uma mulher samaritana. É sempre assim, mulher. Aqui diz assim, foram e entraram em casa de uma mulher prostituta. Antes de qualquer coisa, diz mulher. E Deus não fez mulher samaritana, mulher encurvada, mulher prostituta. Ele fez mulher. Mulher. Então, esta mulher, como toda mulher, ela foi feita para amamentar, para cuidar, para parir. Se nós olharmos com cuidado, nós vamos ver que quando Deus fez o homem, foi lindo, Deus fez o corpo do homem, maravilhoso. Se você olhar o nosso corpo, até hoje a medicina não chegou ao final para descrever tudo o que temos, por causa desse aparelhamento espetacular. Mas Deus fez o homem do barro da terra. Foi Deus que fez. Ninguém deu sugestão. Mas quando Deus foi fazer a mulher, Deus fez o homem dormir.
Eu sempre acho que Deus fez o homem dormir para o homem não dar sugestão. Porque se o homem estivesse acordado, ele ia dizer, faz assim, senhor, faz assim, não bota aí, senhor, não bota boca. Porque se tem uma coisa que incomoda os homens, é a nossa boca. Não bota a boca não, senhor. Olha, quando Deus fez a mulher, Ele fez a mulher do jeito que Ele quis, do jeito que Ele havia sonhado, do jeito dele. Portanto, todas as vezes que você se olhar no espelho e diz, Senhor, muito obrigado que o Senhor fez mulher, porque não tem barba. Você já se imaginou de barba? Oh, gente, eu não sei o que ia ser de mim. Não dava para eu ter barba. Cabelo no peito. Quando que eu ia poder viver sem os meus mamás, gente? Já estou tão acostumada. E as outras coisas que nós somos, não é? É tão bom ser mulher e saber que foi Deus que escolheu que eu seja mulher, é melhor ainda. Mas Deus colocou em você algumas coisas maravilhosas. Por exemplo, no seu ventre, lá dentro, Ele colocou um berço. Porque ali, quando o homem deposita o seu material, Deus vai ali e começa a pegar um pouco do que é seu e Ele vai tecendo um corpo para aquela vida que Ele vai trazer. Aquela criança vai crescendo ali e Deus vai retirando do seu corpo todo o oxigênio, tudo que é do seu corpo. Você que reponha. Quando chega na hora de sair, a criança vai sair. Está na hora, ela quer sair. Se não der para sair pela madre, o médico vai ter que rasgar o ventre, mas ela vai ter que sair porque ela está dizendo, chega, o útero não aguenta mais também, sai, vai, volumoso demais aqui dentro. Agora tem uma coisa interessante. Quando você era pequena, você tinha um irmãozinho, e vocês dois brincavam, você de calcinha, ele de cueca. Brincavam, corriam, faziam tudo. Chega uma hora, sua mãe diz, não, menina vai botar blusa. Mas por que está calor? Vai botar. Mas meu irmão está só de bermuda, não tem problema. Por que a sua mãe faz você botar blusinha? E seu irmão pode ficar nu da cintura para cima? Se você e seu irmão eram iguaizinhos da cintura para cima. Os dois tinham aqueles dois pontinhos aqui, um de cada lado, os dois botõezinhos iguais. Quando chega lá pelos 9, 10 anos, aqueles botõezinhos começam a acordar. E vão acordando, e nós sabemos disso. Quando você chega aos 12 anos, como está escrito lá em Cantares, os teus dois seios, como crias gêmeas da mesma gazela que se apacenta entre os lírios, fala sobre a uniformidade dos seios. Eles estão uniformes, prontos para amamentar. Fala do amadurecimento. Você vai, termina, entra para a universidade, os seios estão lá. A única diferença é que aumentou a sua despesa, porque sutiã é caro. Todo ano eu olho preço de sutiã para dar para minhas crianças lá no Dona Marta, mas o preço é danado. Olha, você faz a universidade, você começa a namorar, fica noiva. Os seios estão ali. Normal, ninguém discute. Você casa, os seios continuam ali, graças a Deus. Nunca lhe incomodaram. Você engravida, os seios não lhe incomodam. Mas no dia que você pare,
eles começam a gritar: ei, ei, nós somos 2 mamadeiras, com alimento completo, na temperatura certa para o seu bebê. Eles incomodam, eles doem, eles empedram, eles incomodam que só. Por que só agora? Porque eles foram projetados por Deus para o seu bebê. Está vendo? Quando a criança sai do seu ventre, a enfermeira limpa a criança e bota aqui no seu seio. Você não sabe de nada. Primeiro filho, você estava 0. Aí lá vem aquela criança que nunca na vida mamou e começa assim, ó, procurando o mamilo. Não é lindo isso? E quando encontra, você dá um grito para Deus: Senhor, te agradeço que ele não tem dente. Porque suga com vontade. Ô, raça de filho. Suga com vontade. Você geme de dor, mas não tira. Porque você é a mãe. Se você não abrir olho, ele vai mamar o resto da vida. Não é? Você é mulher. Você é mulher. Se você não teve filhos, porque Deus não escolheu você para ter filhos, porque tem que saber isso. É como se houvesse um gemido em você. Sabe por quê? Porque você vai ser sempre mãe. Você vai ser mãe de filhos de Deus, mãe de pessoas que precisam. Você vai amamentar com a sua voz. Você vai amamentar com o seu cuidado. Mas você vai cuidar pelo único fato de Deus ter lhe feito mulher. Raabe era prostituta, mas Raabe era mulher. Por isso ela abraçou aqueles espias. Ela viu que o rei queria matá-los. E ela colocou a vida dela em risco para protegê-los. Mãe, mulher, quanta qualidade. Ela disse para eles: olha, eu salvei a vida de vocês. Eu sei que o Senhor vos deu toda esta terra. Na hora que vocês forem tomar, o Deus dos céus já acabou com o Egito. Já acabou com Og e com Seom. Estão destruídos. Aqui também vai ser destruído. Eu quero pedir para vocês. Que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. E que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Olha, você vê que ela pede misericórdia para o seu pai, para a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Mas ela não pediu para o marido, ela não tinha. Essas pessoas que a desprezaram, que a humilharam, que a deixaram só, que tinham nojo dela, que tinham vergonha de serem parentes dela. Ela não era convidada para um aniversário, nem para um momento com a família. Ela era uma pústula, uma sujeira para eles. Agora, ela botou a vida dela em risco e pediu misericórdia sobre a vida deles. Que amor é esse?
Que coração é esse? Que perdão é esse? Eles nem sabiam. Eles não tinham a menor noção de que aquela moça estava se expondo à morte para salvar a vida deles. Raabe tinha sido expulsa da família. Ela saiu da família, mas a família não saiu dela. Raabe tinha sido expulsa do aconchego de um lar. Mas o aconchego de um lar gritava de dentro dela. Raabe tinha sido jogada fora, mas tudo o que ela tinha antes estava dentro dela. Os pais, os irmãos e as irmãs. Você vê a diferença que faz de uma pessoa na sua conversão ao Deus verdadeiro. Nós vemos esta mulher perdoando, desejando o bem para aqueles que lhe fizeram mal, rendendo a própria vida para que os seus inimigos possam viver. Ela era uma mulher improvável. Quem olhava para ela não daria para ela um lugarzinho nem na sua própria casa. E Deus tinha um lugar especial guardado para ela na história do povo judeu. Quando nós olhamos para as pessoas, precisamos saber que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele podia ter posto você para nascer lá no palácio da Rainha Elizabeth. Ele podia ter posto você para nascer no século XVI. Mas Ele colocou você para ser a igreja dele hoje. Eu não sei onde você mora, aonde você nasceu, de que família você veio, ou quais são os seus títulos, ou se você é analfabeto. O que importa é que quem fez você e que trouxe você para ser a igreja do século XXI foi Deus. E Ele está esperando um retorno de tudo o que Ele investiu em você. Ele tem investido oxigênio para você respirar. Ele tem mantido o seu coração pulsando e distribuindo sangue, bombeando sangue no seu corpo. Deus tem investido em você. Logicamente, todos vocês, como eu, nós temos luta na nossa história, porque nós não temos passado, temos uma história. Muitas lutas, dissabores, prejuízos. Algumas bruxas entraram na nossa vida. Tivemos que lutar, mas nós estamos aqui. Quantas bruxas, quantas dores na vida de Raabe. Mas ela foi capaz de lembrar com cuidado, com amor, com misericórdia daqueles que fizeram o pior por elas. Eu creio que nós podemos ter muita esperança e muito ânimo quando nós vemos o que aconteceu na vida dessa mulher e o plano que Deus tinha para ela e para o seu povo. Não importa o lugar onde você mora, se você mora no palácio, se você mora no mato, na cidade. Raabe estava num prostíbulo, mas ali ela foi usada por Deus. Ali ela recebeu a mensagem, ali ela se apaixonou por Deus. Não importa o lugar onde você está, importa sim o plano que Deus tem para você. O plano que Deus tem para fazer. Hoje eu estava rindo, porque eu estava dizendo
Amanhã à noite vou para Vitória, volto domingo à noite, segunda de manhã cedo, 6 horas sai o nosso avião para Santarém do Pará. Nós vamos fazer Brasília, chega em Santarém do Pará meio-dia, e eu volto no avião de 3 horas para chegar aqui 10h30 da noite, porque quarta-feira eu vou para Portugal, Inglaterra, Noruega, Itália, Suíça e tem mais um país, Alemanha. Volto de lá no dia 19, e no dia 21 vou, no dia 27. Não, no dia 21 eu vou para Belo Horizonte, volto no dia 23, e eu vou no dia 27 para a Turquia, da Turquia vou para Israel, de Israel vou para os Estados Unidos, nos Estados Unidos eu vou para o Canadá, volto no dia 23 de maio. Aí eu comecei a rir. Eu disse, Deus só pode ter senso de humor. Vocês sabem onde eu nasci? Na beira do rio Tapajós. Andava descalça. Minha sandália era um tamanco. Preta de maré, desci, pobre de tudo. Agora eu ando nos aviões, cortando os continentes, indo às nações, pregando a palavra de Deus. Eu disse, gente, não tenho a menor dúvida que o meu Deus é o Deus lá em cima nos céus e cá embaixo na terra. Deixa eu dizer para vocês, saio daqui sem um tostão. Não preciso de dinheiro. Todo mundo me dá comida, me dá passagem, me transporta, me dá casa. Você já pensou? Você já pensou? Eu sei que nenhum homem faria isso para mim. Só Jesus. E eu faço isso com a maior alegria. Ele tinha dito para mim, no sonho que eu tive sobre o meu ministério, ele disse, tu és minha, e tu vais crescer. Eu te enviarei a muitas nações, e com a palavra que eu vou botar na tua boca, muitos me conhecerão, muitos povos virão a mim. Eu tinha 11 anos, corri disso aí que nem Jonas, porque eu não queria ser missionário, que eu não queria ser pobre. Porque missionário para mim era tudo pobre. Quem quer ser pobre? Eu sabia o que era pobreza. Com certeza quem inventou a pobreza foi o diabo, que é tão difícil. Mas quem deu alegria foi Deus. Quem nos dá o ar que respiramos é Deus. Nosso Deus. Não importa o que você fez no seu passado. Se você roubou, se prostituiu, seja lá o que for. Nunca esqueça que quem criou você no ventre da sua mãe foi Deus. E que Ele criou porque Ele tem um plano para você. Ele criou porque Ele ama você. Porque quando você faz uma criação, você se interessa por ela. Procure conhecer mais desse Deus. Aprenda a dizer das coisas do seu Deus para os outros, para que as outras pessoas comecem a admirar o Deus que você admira, o Deus que você ama. Comece a dizer as coisas que Deus faz, para que as pessoas se encantem com esse Deus. Porque quando a gente admira, a gente elogia. E elogio é louvor. Não é? Então, é o que eu desejo para vocês. Pelo Dia da Mulher, porque você é mulher. E você é mulher porque Deus fez você mulher. Desculpem os homens. Porque Deus quer você mulher desse jeito que você é, que você sabe ser mulher, porque graças a Deus,
Mulher é diferente de homem. Glória a Deus. Amém, pastora?